Olá, sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nessa aula de hoje vamos falar sobre equação da linha elástica, ou seja, deflexão em vigas prismáticas. Então, observe a figura. Nós temos aqui duas vigas que estão submetidas a momentos fletores. A primeira viga está submetida ao momento fletor positivo e a segunda viga ao momento fletor negativo. Podemos dizer que devido ao momento fletor ser positivo ou negativo, essa viga ela vai ter uma flexão, ou seja, podemos ver que vai existir uma curva característica dessa viga. Essa curva é o que nós chamamos da curva elástica. Essa curva elástica ela poderá ter a sua concavidade voltada para cima ou a sua concavidade ela poderá ter a sua curva voltada para cima ou a sua curva voltada para baixo. Se o momento que a viga estiver sujeita for um momento fletor positivo, vamos observar que para um momento interno positivo, a concavidade da viga será para cima. Se por acaso o momento interno for negativo, a concavidade da viga será para baixo. Então, dessa forma, estamos observando que a deflexão da viga está ligada diretamente ao momento fletor. Se o momento fletor é positivo, concavidade para cima. Se o momento fletor é negativo, concavidade para baixo. Então, a partir dessa ideia, podemos então definir como a viga vai se comportar, ou seja, como será a sua curvatura a depender do momento da viga. Então vamos observar essa primeira situação, onde nós temos aqui uma viga, onde esta viga ela é uma viga conjugada. Parte da viga está em balanço e parte da viga está apoiada. Está apoiada nesse apoio B e nesse apoio D. Sujeito exatamente a uma força P1 e uma força P2. Podemos verificar que esse vai ser aqui, ó, o gráfico do momento para essa viga. Podemos verificar que do ponto A até o ponto C, o momento será negativo. E do ponto C até a extremidade D, o momento será positivo. Então, dessa forma, veremos o quê? Que essa viga, ao sofrer flexão, ela vai sofrer flexão de que forma? Vamos observar que, para isso, nesse intervalo de A a C, onde o momento é negativo, podemos verificar que a viga vai ter toda a sua curvatura voltada para onde? Para baixo. E podemos ver que do ponto C até o ponto D, onde o momento é positivo, a viga terá a sua curvatura voltada para cima. Então, é importante verificar que o gráfico do momento fletor, ele nos dá uma ideia básica de como a viga está sendo flexionada. Olha bem, com a concavidade voltada para cima ou com a concavidade voltada para baixo. Basta verificar exatamente como se encontra o momento de flexão da viga, se o momento é positivo ou negativo. Falando nisso, podemos verificar que quando fazemos o gráfico do momento invertido, olha só, ó, quando fazemos o gráfico do momento invertido, observamos exatamente que a maneira com a qual o gráfico se comporta vai expressar exatamente a questão da concavidade. Então você poderá ver que nesse gráfico aqui, ó, eu tenho que do ponto A até o ponto C, o nosso gráfico aqui, ó, ele tem essa parte côncava voltada para baixo, justamente como nós temos aqui para essa curvatura da viga. Da mesma forma, podemos ver que nessa parte que vai de C para D, eu tenho uma parte, ó, côncava voltada para cima, exatamente como eu tenho aqui, ó, nessa curvatura. Então é importante verificar que quando nós realizamos ou quando nós simplesmente esboçamos o gráfico do momento de forma invertida, nós podemos já ter uma ideia básica de como a viga vai sofrer essa flexão. Perfeito? Agora, dá para ver aqui na viga um ponto muito importante. Olha só, nessa curva de flexão da viga, podemos ver um ponto de forma importantíssima. Esse ponto é o chamado ponto de inflexão. Opa! E o que é o ponto de inflexão?
O ponto de inflexão é exatamente aquele ponto onde verificamos que a concavidade, olha só, da curva da viga, ela se altera. Eu vejo que de A até C eu tenho uma curva com a sua concavidade voltada para baixo. E de C até D eu vejo que eu tenho a curva com a sua concavidade voltada para cima. Então é exatamente no ponto C onde você vai ter exatamente o que nós chamamos dessa inversão, ok? Então, para essa outra curva, que é uma curva engastada, com carregamento P e com momento na extremidade, verificamos que esse é o nosso gráfico do momento. Se esse é o nosso gráfico do momento, verificamos que nesse momento, nesse instante, olha, nesse intervalo o momento é negativo e nesse outro intervalo o momento é positivo. Logo, para esse intervalo inicial, vamos ver concavidade da viga, ó, voltada para baixo. Então aqui, ó, a curva elástica da viga tem a sua concavidade para baixo, e desse ponto em diante até a extremidade da viga verificamos que o momento é positivo. Logo, vamos ver que a concavidade da curva elástica está voltada para cima, e dessa forma assim podemos verificar, podemos ver como a viga se comporta, ou seja, como a curva elástica da viga se comporta em função do momento da viga ser positivo ou negativo. Perfeito? A mesma forma podemos verificar, ó, que quando você faz o gráfico invertido, você vê que a maneira como o gráfico está sendo feito, ele mostra exatamente como essa curvatura da viga ela vai aparecer, se a concavidade voltada para baixo ou a concavidade voltada para cima. Então, é importante demais, quando nós temos uma viga, verificar que esta viga, ao receber um carregamento, ela vai ter exatamente essa curvatura. E essa curvatura dela é o que nós chamamos curva elástica. Opa! Se eu tenho uma curva elástica, eu verifico que essa curva ela tem o que chamamos de um raio de curvatura. Então, o que é o raio de curvatura? É o raio exatamente, ó, dessa curva que eu tenho para deflexão na nossa viga. E podemos estabelecer que a equação que define para nós o raio de curvatura é exatamente essa. 1 sobre ρ é igual ao momento de flexão sobre o módulo de elasticidade vezes I. Então podemos ver quem é ρ, raio de curvatura, em um ponto específico. M é o momento de flexão, ou momento fletor interno na viga. Módulo de elasticidade da viga, e I é o momento de inércia, certo, da seção transversal da viga. É importante verificar que o produto do módulo de elasticidade vezes I, ele corresponde para nós o que nós chamamos da rigidez à flexão. Então você pode ver que nesse trecho aqui da viga, onde eu tenho essa concavidade voltada para cima, olha só que legal, eu posso definir, eu posso calcular exatamente o que eu vou chamar desse raio de curvatura. A mesma coisa eu posso ver para esse outro trecho, onde eu verifico que a concavidade, olha só, dessa curva da flexão da viga está voltada para baixo. Eu também posso calcular exatamente o que? Posso calcular exatamente o raio de curvatura. É importante lembrar que essa equação ela é válida quando nós temos uma viga onde exatamente a sua seção transversal ela permanece constante ao longo de toda a viga. Então é muito importante verificar essa condição. Então essa equação é uma equação importante que nos dá a condição de calcular o que nós chamamos de do raio de curvatura da viga para um determinado ponto específico da sua curva de flexão. Então, o que nós podemos verificar agora? O que nós podemos verificar é que através de determinados métodos nós podemos exatamente estabelecer essa deflexão de cada ponto, ou seja, quando a nossa viga ela sofre o que nós chamamos de uma flexão, podemos determinar o quanto esse ponto fletiu, o quanto esse ponto se deslocou. Então, através do método da integração e através dessas equações que são equações diferenciais, nós podemos simplesmente estabelecer a chamada equação da linha elástica. Ou seja, o que é a equação da linha elástica? A equação da linha elástica é a equação que nos dá exatamente, olha só, essa deflexão, nos dá exatamente essa distância que o ponto passou a ter a partir do momento que a viga sofreu o que nós chamamos de uma flexão. Nós podemos dizer que a equação diferencial de quarta ordem, ela
é igual a menos ômega de x. Eu posso também dizer que essa equação diferencial de EI de terceira ordem nos dá é igual exatamente a quem? A equação da cortante. E a equação diferencial de segunda ordem de y em função de x nos dá é igual exatamente ao momento de x. Ou seja, através dessas três equações eu posso estabelecer, eu posso simplesmente obter o que nós chamamos da nossa equação da linha elástica. Observe que se eu quero usar essa equação diferencial de quarta ordem, eu tenho que ter a equação da densidade de carga. Se eu quero trabalhar com a equação diferencial de terceira ordem, eu preciso ter a equação da cortante em função de x. E se eu quero trabalhar com a diferencial de segunda ordem de y em função de x, eu tenho que ter a equação do momento. Então, utilizando essas equações, eu posso obter, através do método da integração, o que eu chamo exatamente de quem? Da equação da linha elástica. Então, nós vamos verificar que, primeiro, para eu trabalhar com essas equações, eu preciso ter o que nós chamamos das condições de contorno e continuidade. Opa, o que são as condições de contorno e continuidade? São condições que vão exatamente possibilitar que, ao utilizar o método da integração, nós possamos determinar exatamente as constantes que são oriundas através da integração das equações. Então, podemos verificar que as constantes de integração são determinadas pela avaliação das funções para cisalhamento, momento, inclinação e deslocamento. Então, vamos verificar quais são essas condições de contorno. Primeiro, se eu tenho aqui a viga, e nesse ponto eu tenho um apoio, esse apoio é móvel, eu posso dizer que para esse ponto eu não tenho nem deflexão, nem tenho momento. Então, nesse ponto móvel, eu posso dizer que a deflexão é igual a zero e que o momento também é igual a zero. A mesma coisa eu posso dizer para esse ponto onde a viga se encontra apoiada aqui, nesse apoio fixo. Eu não tenho nem deslocamento em y, nem tenho momento, eu não tenho nem deflexão, nem tenho momento. Então, essa aqui é uma condição de contorno muito importante. Então, vamos sempre lembrar que se a viga está apoiada nas suas extremidades, olha bem, nas suas extremidades em apoio tanto fixo como móvel, então móvel e fixo, eu posso dizer que eu não tenho deslocamento em y, nem também tenho o que? Momento. Segunda condição, eu posso verificar o que? Se em algum ponto da viga ela está apoiada exatamente aqui, olha só amigo, em um apoio fixo, um apoio móvel e um apoio fixo, apoio móvel, apoio fixo, podemos dizer que eu também não tenho eu não tenho deslocamento. É interessante verificar a diferença entre essa condição e essa, entre a condição 3 e a condição 1 e a condição 4 e a condição 2. Observe que aqui a viga ela está apoiada em um apoio, mas não na sua extremidade. Então aqui eu tenho a certeza de que eu não tenho o que podemos chamar de um deslocamento vertical, eu não tenho flexão. Aqui eu não tenho flexão, como também o momento é igual a quanto? A zero. Vamos agora para uma condição que é o que eu chamo da condição 5. Na condição 5 eu vejo que eu tenho aqui uma viga onde na sua extremidade ela está engastada. Se ela está engastada, significa dizer que sempre no ponto de engaste eu não tenho nem inclinação, perfeito? Como eu também não tenho eu não tenho deslocamento na vertical. Se eu tenho a extremidade livre da viga, eu vou dizer que para a extremidade livre da viga a cortante é zero e o momento também é igual a zero. Isto é muito importante, hein? Verificar que quando a extremidade é livre, tanto o cortante é zero como o momento é igual a zero. E posso dizer que se eu tiver de repente um pino articulado, eu vou considerar que nesse ponto aqui o momento é igual a zero. Então, essas condições de contorno elas são muito importantes para que, vamos lembrar, para que eu possa estabelecer as chamadas constantes de integração. Então, a partir de todo esse conhecimento, vamos visualizar e vamos aprender a definir a equação da linha elástica para a situação que nós temos aqui.
Então, a viga prismática biapoiada AB está submetida a uma força ômega uniformemente distribuída por uma unidade de comprimento. Determine a equação da linha elástica e a deflexão máxima na viga. Muito bem. Então, o que é que nós observamos? Observamos uma viga, por favor, biapoiada, muito bem, de comprimento L, onde essa viga possui um carregamento uniformemente distribuído ômega. Então nós sabemos o quê? Que numa viga como essa eu tenho uma carga ômega L e eu vou verificar que a mesma reação que eu tenho em A é uma reação que eu tenho em B. Então vamos fazer isso. Eu vou pegar nessa viga aqui, ó, e vou dar um corte. Sim, eu vou dar um corte aqui para que eu possa estabelecer as forças internas e assim escrever para nós a equação do momento em função de x. Se eu tenho a equação do momento em função de x, eu posso usar uma daquelas equações diferenciais para chegar aonde? Na linha elástica. Então vamos ver? Então, quando eu dou o corte, eu posso dizer que em A eu tenho uma reação que é igual a meio ômega L. Eu posso dizer que de A até o ponto